Boa noite! Estou aqui para a gente iniciar a nossa live de quarta-feira. Hoje o assunto vai ser bom. Hoje nós vamos falar de autoconhecimento e relacionamento. Qual é a relação entre esses temas, autoconhecimento e relacionamento? Como que uma coisa tem a ver com outra? Que forma que impacta? Deixa eu só... Vou colocar aqui, relaciona. Gente, boa noite, vamos entrando, fixar comentário. Bora começar a entrar pra gente fazer a nossa live de hoje. Esperar o pessoal ir chegando, o Instagram ir entregando a nossa live. O assunto hoje é sobre autoconhecimento e relacionamento. De que forma o autoconhecimento impacta os nossos relacionamentos, como que isso funciona, qual é a relação. A gente fala tanto, né, da importância do autoconhecimento, eu acho que chegou o momento da gente falar por que é tão importante, do que eu tô falando. Oi, Laura, boa noite. Você está diretamente de Portugal agora, né, que bom. Esperar o pessoal ir chegando por aqui, a live está sendo entregue. Como é que foi o dia de vocês? Como é que foi essa quarta-feira? Boa noite, Marise? Gente, eu tô tentando manter, ser chique, não usar óculos, mas eu tô achando que eu não vou enxergar. Vamos ver. Eu acho que não dá para manter a elegância. O importante é entender o que vocês estão falando e conseguir ler. Então a gente vai manter os óculos. Esperar a live ser entregue. Como é que foi o dia de vocês? Hoje meu dia foi ótimo, foi bem produtivo. Agitado? Às vezes é bom ser agitado, né? Se for um agitado produtivo, é bom, né? Se for só... Tem até um livrinho, na época que eu trabalhava como consultora da Caixa Econômica. Já trabalhei 5 anos prestando consultoria para a Caixa Econômica Federal. E... tinha um livro que a gente sempre recomendava quando a gente ia fazer o feedback, era uma avaliação para promoção dos funcionários da Caixa. E aí a gente tinha um livrinho que chamava Você é produtivo ou ocupado? Essa é uma questão, né? Muitas vezes a gente se ocupa, mas não de forma produtiva. Está chique assim mesmo, ok? Obrigada, Edna. Preferia sem óculos, mas eu não enxergo, então não tem jeito. Eu posso ficar sem óculos, mas aí vou fazer monólogo. Não vai ter uma troca com vocês, porque eu não vou conseguir ler. Gente, eu tô cegueta, não tem condição. Eu acho não, tenho certeza, né? Antes eu não usava óculos, estava tudo ok. Quando eu comecei a usar, o nosso olho vai acomodando e você não consegue mais enxergar sem óculos. É isso que acontece. E o meu óculos é para perto, né? Que é o óculos de vista cansada. E já tô quase em 2 graus, então realmente não dá para ser chique. Eu tenho que enxergar. Boa noite, Vonete. Boa noite para vocês que estão chegando. Gostei bastante das opções que vocês sugeriram aí nos stories, né? Para quem não sabe, eu sempre abro a caixinha de sugestões de temas para nossa live. E vocês votaram, deram várias sugestões, e essa sobre autoconhecimento e relacionamento eu achei bem interessante, né? A gente sempre fala da importância do autoconhecimento, né? E por que é tão importante? Né? De que forma que isso impacta a nossa vida e as nossas relações? Afinal, o relacionamento é a fonte de felicidade e de angústia e sofrimento também. Boa noite, Larinha. Gente, boa noite, boa noite. Eu acho que já dá pra gente ir começando aqui o nosso assunto, enquanto o pessoal vai chegando. Eu vou começando a introduzir aqui o assunto devagar e depois vai ficar salvo no YouTube e no IGTV. E quem for chegando depois vai vendo com calma lá. Então vamos lá, vamos iniciar o assunto de hoje, que é para falar sobre autoconhecimento e relacionamentos. Boa noite, Daniel. É Daniel? Daniel é o Daniel ou Daniel é outro Daniel? Não sei. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? O que é o autoconhecimento? A gente fala tanto em autoconhecimento, né? É uma coisa meio clichê. Que bom, obrigada. É uma coisa meio clichê a gente falar de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento
é quando a gente sabe. Gente, parece uma coisa clichê e banal, mas eu vou dizer que boa parte das pessoas não se conhecem, né? Não conhecem as suas emoções, os seus sentimentos, os seus defeitos, as suas qualidades. Então, o autoconhecimento, ele inclui eu olhar para mim e saber quem eu sou, qual é a forma que eu ajo e reajo nas situações, como é que eu me sinto, o que me agrada, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos. Isso é muito importante, a gente saber quais são nossas qualidades e defeitos é importante, porque o que falam sobre mim não terá tanta importância se eu souber exatamente quem eu sou, né? A gente se preocupa muito com a opinião do outro quando eu não sei quem eu sou de fato. Então, o que falam sobre mim ganha um peso muito grande, né? Então, o autoconhecimento, quando a gente fala, né, que eu sempre falo isso com vocês, que na terapia, que é o processo de autoconhecimento por natureza, né, fazer a terapia, se conhecer. Por que é a chave da nossa saúde mental? Porque quando eu sei quem eu sou, eu posso mudar, né? Eu só posso mudar aquilo que eu identifico em mim. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, a gente não identifica quais são os nossos pontos fracos, o que a gente precisa desenvolver, né? Normalmente a gente joga isso no outro, eu me vitimizo, eu acho que a culpa é do outro, que eu não fiz nada, que eu sou uma inocente, né? Então, quando eu sei quem eu sou, eu sei a forma como eu reajo nas situações, eu sei quais são os meus defeitos, eu fico muito mais tranquila. Por exemplo, sei lá, eu sei que eu sou uma pessoa mais, sei lá, uma característica boba, sei lá, sou chorona. Aí alguém fala que eu sou chorona, não muda nada, eu sou, né? Ok, você identificou um fato, isso não muda nada. Agora, se eu não sou, se essa é uma característica minha que eu não sou e alguém fala que eu sou, também não vai me incomodar. Igualmente não vai fazer diferença, porque se eu sei que eu não sou, o que ela diz sobre mim também não me importa. Ah, você acha que eu sou chorona? Eu sei que eu não sou, e isso também não me afeta, né? E aí, só que para isso eu tenho que me conhecer. A gente fica muito mais fortalecido e menos vulnerável à opinião do outro. Isso assim, de uma maneira bem geral, bem ampla. Agora vamos trazer isso para as relações. Por que é importante que eu identifique quais são as minhas emoções, meus afetos, meus sentimentos, o que está presente? Eu tenho que conhecer a minha história e os meus padrões de comportamento que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, né? Por quê? Porque senão eu não percebo que eu repito algum padrão, eu não percebo alguma característica minha e eu projeto no outro, né? Eu até falei esses dias nos stories sobre isso, né? Essa coisa que a gente tem de projetar no outro questões que são nossas, né? A gente acusa o outro, acha que o outro que está sendo assim, que está sendo assado, quando na verdade é uma projeção das minhas emoções, é uma projeção daquela parte que eu nego em mim mesma, é o meu lado sombra que eu desconheço, né? Porque muitas vezes a gente desconhece, a gente nega essas características e aí a gente projeta no outro, porque é muito mais palatável perceber o problema no outro do que na gente mesma, né? Então, e aí quando a gente entra nas relações, especialmente eu vou trazer aqui para as relações amorosas, que eu acho que é o interesse da maior parte das pessoas aqui. Quando a gente projeta no outro nas relações amorosas, é o primeiro passo aí para a coisa desandar, né? Por quê? Porque eu começo, tem alguma questão que é minha, mas eu jogo ela para cima do outro e fico acusando o outro de que ele tem aquela característica ou que ele está me acusando de alguma coisa quando ele não está. Eu queria trazer exemplos mais concretos, né, experiências que eu já vi com muita frequência e vejo ainda com muita frequência nas relações dos pacientes, né, que, gente, o que mais mexe com as emoções da gente são as nossas relações, né? É o que mais leva as pessoas para a terapia são as relações, né? A forma como eu entro numa relação, a forma como eu saio de uma relação, a gente não percebe o quanto que a gente contribui para aquela relação estar daquela forma que ela está. E aí é importante, de novo, o autoconhecimento. Só quando eu sei a forma como eu funciono, né, eu posso identificar na relação
o que é meu, o que é do outro, né? O que é meu que está ali presente, que está interferindo. Por exemplo, eu posso aprender um padrão de relacionamento. Vamos supor que eu sou filha de pais que são separados e que tinham brigas horrendas. E aí eu convivi ao longo da minha vida, eu entendi ao longo da minha vida que aquele era um padrão de amor. Né, que o amor ele vinha acompanhado de uma certa violência verbal, que ele vinha ali, aquelas emoções ali eram meio bagunçadas e eu achava que para todo mundo era daquele jeito. Né? Isso é uma coisa interessante quando a gente se dá conta que existem outras formas de se relacionar, não é só aquela que a gente aprendeu na nossa casa e que a gente achava que era, eu achei que todo mundo vivia, eu já ouvi isso, né, de paciente, eu achava que todo mundo vivia daquela forma. Quando eu comecei a me relacionar, eu vi que não, que na verdade era um padrão disfuncional que tinha na minha casa e que eu achava que era o da casa de todo mundo. E aí você começa a falar, então não é assim. Né? Mas para isso é um paciente que está em terapia e percebendo que isso é um padrão que ele trouxe de casa. Pior é quando a gente não tem essa clareza, né? Que a gente reproduz na nossa relação atual situações que a gente viveu lá no nosso passado. Então, de repente, eu fui criada num ambiente onde o amor vinha acompanhado de uma certa violência, né? Não física, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas pode até ser, mas não é disso que eu tô falando, né? A violência física ela é muito clara, joga na nossa cara de maneira muito evidente que a coisa é patológica. Mas às vezes é uma violência psicológica, microagressões, aí a gente vai e acha que o padrão de relacionamento é esse. E aí eu começo a me relacionar com uma pessoa e repito aquele padrão. Eu me torno uma pessoa um pouco violenta com o outro, né? Violenta nesse sentido de, às vezes, ser invasiva, às vezes ser controladora, às vezes ser muito chata, às vezes pegar muito no pé, né? Ou, por exemplo, eu era de um ambiente onde havia muita cobrança, muita insegurança, muitos ciúmes, e aí eu cresço com aquele padrão de relacionamento e reproduzo isso na minha relação atual. Entro numa relação, né, com outra pessoa e começo a achar, ué, gente, mas é assim, né? É assim que eu aprendi. Eu não vejo nada de errado na pessoa que é extremamente ciumenta, por exemplo. Então, quando eu falo em autoconhecimento, é nesse sentido, da gente conseguir identificar esses padrões que a gente aprendeu ao longo da vida e que nesse momento da nossa vida atual, ele começa a impactar nossas relações de uma maneira muito negativa. Né? Por quê? Porque a pessoa que está comigo, meu companheiro, minha companheira, vem de outra estrutura familiar, de outra cultura familiar e de outros padrões também, né? E aí a gente precisa enxergar o que é meu, o que é da minha história, né? Quando eu conheço a minha história, quando eu conheço as minhas emoções ali, começo a colocar cada coisa no seu lugar, sabe? Não, isso aí realmente foi uma coisa que eu vivi e que me fez mal, ou eu vivi uma relação no passado. Isso também é muito frequente. Boa noite, Cissa. Boa noite, Duda. Quando a gente vive uma relação no passado e de repente, sei lá, eu vivi uma relação que foi muito traumática, fui traída, e aí eu entro na nova relação repetindo determinadas coisas por medo de ser traída de novo, ou acreditando que isso vai se repetir, porque a gente mistura as emoções, né? A gente traz aquela emoção daquele trauma que foi vivido numa relação e reproduz na relação atual. Então isso tudo são coisas que a gente pode reproduzir na nossa vida e que são muito prejudiciais e que não tem a ver com o outro. Tem a ver com a gente, com a nossa própria história, com o que eu fiz, com aquilo tudo que eu vivi, né? E aí eu tô trazendo ela para minha relação atual. Gente, a gente sempre faz isso, né? Eu sou o que eu sou hoje por tudo que eu vivi até aqui. Mas eu tenho que ter clareza disso, porque quando é alguma coisa que atrapalha o meu relacionamento, eu preciso enxergar o que está acontecendo. Eu preciso conseguir enxergar que aquilo tudo tem relação com a minha própria história, não é o outro que está ali comigo. Né? E aí isso vale, por exemplo, se eu tenho uma ferida de abandono, né? Se eu lá atrás me senti abandonada, os meus pais se separaram, e aí por algum motivo eu fiquei com uma ferida de abandono, e aí eu entro nas minhas relações com muito medo de ser abandonada, me torno uma carente, uma dependente emocional. Então olha só o nível de coisa que pode acontecer. A gente pode entrar nas relações de uma maneira muito pouco saudável por situações que a gente viveu lá atrás.
lá atrás. E aí a gente entra na relação e começa a achar que o outro tem que suprir minha carência, que aquela pessoa tem que manifestar algum sentimento de uma maneira muito clara, e a pessoa você fica o tempo todo cobrando aquela pessoa, e não é porque ela não te ama ou porque ela não manifesta, é porque pra você nada basta, porque você vem de uma história, de uma ferida que você traz na tua vida, de abandono, de medo de ser trocado, de ser deixado pra trás, de ser rejeitado, e aí você repete isso. Então a gente precisa ficar muito atento, né? Esses são os problemas assim, talvez mais frequentes e mais evidentes que a gente pode perceber num relacionamento, né? Que tem a ver com a história de cada um, né? Então, quando eu falo que eu tenho que me conhecer porque eu sou a única pessoa responsável pela minha história, é nesse sentido, pela minha felicidade, né? Eu sou responsável pela minha felicidade, não é o outro que vai me trazer como se fosse um presente. Eu venho aqui te entregar a tua felicidade. Não é assim que funciona. E eu sou uma pessoa feliz e aí isso me proporciona conhecer outras pessoas que vão agregar isso, né? Então isso é muito importante. Isso são alguns pontos. E aí tem outros pontos que aí já não tem a ver só com a história passada. E aí o autoconhecimento entra quando a gente começa a perceber um certo movimento no relacionamento atual, né? E eu preciso saber quem eu sou realmente. Eu sou uma pessoa ciumenta? Eu sou uma pessoa insegura? Eu sou uma pessoa ansiosa? Né? De que forma que eu entro nessa relação? O que eu espero de um relacionamento? Né? Qual é a expectativa que eu coloco? Gente, a gente sempre vai criar uma expectativa, não tem jeito, isso faz parte da vida. Com qualquer coisa que a gente se envolva e se engaje emocionalmente, a gente cria uma expectativa e tá tudo bem. A expectativa ela só não pode ser desproporcional, né? Não pode criar uma expectativa enorme em cima de uma coisa pequena, né? A expectativa ela tem que ser minimamente alinhada a um dado de realidade, né? Eu tenho, sei lá, eu inicio uma relação, começo a me envolver afetivamente com a pessoa e naturalmente eu vou criar uma expectativa de que aquela relação vá pra frente, se torne um relacionamento mais sério, um namoro, um casamento, sei lá. Né? Isso é natural, não é um problema, não é um... eu sou muito emocionada, né? Esse é um termo hoje, né? As pessoas são emocionadas, as pessoas são abusivas. Eu acho que a gente está perdendo a mão nas relações, de verdade. Né? A gente hoje, e isso é uma coisa pra gente refletir mesmo, não tem uma verdade verdadeira não, é uma coisa pra gente trazer pra reflexão. Hoje qualquer pessoa que demonstre um pouco mais de sentimento é tida como emocionada. Ou qualquer pessoa. E aí, olha outro dado super importante que eu vou trazer. Eu já estava até conversando isso com um paciente. Quando a gente entra numa relação, seja ela qual for, a gente naturalmente vai ser convocado a mudar algumas atitudes. Como assim? Eu falo isso muito. As pessoas elas querem tudo, né? E aí eu já adianto para vocês, como eu sempre brinco, tudo não terás. Se você quer ter liberdade total, gente, num relacionamento não tem uma liberdade total. E por que não tem? Porque eu tenho um vínculo afetivo com aquela pessoa. Então, quando eu tenho um vínculo de afeto, eu já tô naturalmente sem tanta liberdade assim, né? Porque eu vou me preocupar com aquela pessoa, porque o que aquela pessoa pensa sobre mim me importa, se o que eu penso sobre ela também deve ser importante. Então essa liberdade, a gente vai ter um pouco de perda de liberdade em qualquer relação que a gente entre. Não tem como. É um relacionamento aberto. Ok, mas se você se vincular afetivamente, tiver uma relação de amor com aquela pessoa, você já vai ter um vínculo ali, né? E aí a partir do momento que você cria vínculos, ter uma perda relativa de liberdade não quer dizer que você vai controlar o outro, que vai virar uma prisão, que eu não posso mais sair sozinha, que eu não posso encontrar meus amigos, que isso já é um relacionamento abusivo. O que eu vejo hoje em dia com muita frequência é uma mistura e uma dificuldade que as pessoas têm de fazer essa distinção, né? Do que é eu estar numa relação e buscar mudar um pouco o meu comportamento para fazer aquela relação dar certo, do que isso é uma coisa, e é uma coisa que ela é necessária. Eu entro numa relação, eu não vou manter o mesmo comportamento de quando eu estava solteira, porque as coisas mudaram, porque tem outra pessoa que eu não vou, como eu falo, isso vale até pra amizade, né? Se eu tô no shopping sozinha, eu vou comer onde eu quiser, do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas se eu tenho uma pessoa que eu me relaciono,
eu vou me preocupar com ela. Você quer comer o que hoje? Carne, massa, japonês? Eu não vou simplesmente determinar o que eu vou fazer sem considerar a outra pessoa. Então isso por si só é um cuidado com o outro, né? Então se eu, por exemplo, isso vale muito pra gente pensar. Atentem aqui, vem aqui comigo, me acompanhem nessa construção de raciocínio. Vamos supor, eu namoro meu marido, eu sou casada com meu marido e sei que eu tô criando, tá, filho? Isso é criação de fatos, tá? Não são dados reais, só pra vocês saberem. Mas vamos supor que eu sou casada e que meu marido é uma pessoa extremamente ciumenta, ou extremamente não, que eu acho que não teria nem casamento, que aí já entra pra uma coisa patológica. Mas vamos supor que é uma pessoa ciumenta. Mas eu amo meu marido mesmo assim e sei que ele é ciumento. Então eu posso espontaneamente, da minha vontade, evitar comportamentos ou situações que vá deixá-lo desconfortável. Isso não é ser abusivo, isso não é ser controlador, isso não é deixar de ser quem eu sou. Não, isso eu tenho um determinado comportamento que eu sei que gera mal-estar na pessoa que eu amo, então eu vou procurar adequar um pouco esse comportamento. Eu vou evitar coisas que possam gerar um mal-estar na pessoa que eu amo. Gente, isso é tão simples, isso é tão simples. Mas hoje tudo a gente entende como abusivo, como controle, como tóxico, a pessoa é tóxica. Gente, não tem isso. É claro, existem relações tóxicas e abusivas, mas não são todas, não são todas. Quando a gente entra numa relação, é natural que algumas mudanças aconteçam. Da mesma forma, a gente tem ciclos, né? Quando eu era solteira, eu tinha um tipo de amigo, ia pra balada, Aí eu começo a namorar. Aí você começa a ter mais saidinhas de casal, ir no cinema, jantar fora, eventualmente uma balada, mas menos. Aí depois você casa. Aí quando você casa, tua programação passa a ser ir na casa do outro casal de amigos, vamos fazer um jantarzinho, vamos viajar, a gente vai mudando. Aí você tem filhos, e aí você passa a ir pra festinha de criança. São mudanças que a gente vai experimentando ao longo da nossa vida que tem relação com a fase que a gente está vivendo. Se eu tô numa fase, é igual, sei lá, tô casada, eu tenho uma vida de casada, eu viajo, passeio, não sei o que, saímos muito pra jantar, pra comer, pra ir a show, programas que a gente curte. Mas assim, se eu me separo, naturalmente eu vou buscar outros programas. Então assim, qual é o drama que a gente vê nisso? Por que que hoje a gente dramatiza tanto? Acha que isso é controle, que isso é perder a liberdade, né? Não é. A gente tem que saber fazer essa diferença. Uma coisa é a pessoa determinar, não quero que você saia com essa roupa. Isso é abusivo, né? Outra coisa é você começar a mudar seu comportamento, porque você entende que está num relacionamento e todo relacionamento exige de nós um investimento. Um investimento de tempo, porque relacionamento demanda, né? Eu até brinco com minha filha que tá no 2º ano da escola. Filha, não inventa de namorar 2º e 3º ano, não. Não tá namorando até agora, então esquece. Só depois, quando tiver na faculdade. Por quê? Gente, naturalmente, falo isso brincando. A gente não determina essas coisas. Mas por que que eu brinco com isso? Porque a gente está num relacionamento, supõe um investimento de tempo, um investimento de afeto, um investimento emocional naquela relação, né? Pra gente entrar numa relação, a gente precisa desse investimento. Luciana, eu sou casada, meu marido quer nem sair comigo. Não casou bem, hein, Luciana? Estranho, fica mais em bar. Então tem alguma coisa que não tá indo bem. Aí não é. Aí outro ponto, né? O relacionamento ele tem que ser um combinado entre as partes, né? Tem que ser alguma coisa que é acertado e alinhado entre o casal. Não pode estar numa relação onde um tá infeliz. E aí volto a dizer, né? Se seu marido te ama e sabe que ficar só em bar te incomoda, ele precisa mudar esse comportamento. Se ele não muda, talvez valha a pena questionar que tipo de relação você tá vivendo. Gente, não tem muito mistério, não tem muito mistério. A gente complica demais as coisas, a gente quer ler nas entrelinhas, a gente quer interpretar fatos, a gente quer achar que uma curtida numa foto quer dizer que me ama, que viu meus stories quer dizer que quer ficar comigo.
Não, às vezes uma curtida é só uma curtida, olhar os stories é só um olhar geral, né? Naquelas milhares de pessoas que passam ali. Então, assim, vamos entender que a gente precisa ser clara nas relações e a gente também precisa que o outro seja claro com a gente, né? Para não ter tantos ruídos de comunicação, né? Bebendo uma água aqui. E aí o autoconhecimento entra, né? Quando eu me conheço, eu sei das minhas necessidades, né? Se eu me conheço, sei o que é importante para mim, quais são as características importantes que vão me sustentar numa relação, eu vou buscar pessoas com essas características, né? Se eu sou uma pessoa que preciso, sei lá, tem alguns critérios, né? Eu falo sempre assim, tem alguns critérios que fazem você gostar de uma pessoa ou não, né? Tem pessoas, e isso é do encontro, e não é porque fulaninho é maravilhoso com um ou com outro. Gente, é do encontro. Tem pessoas que, nossa, sei lá, você fica com a pessoa que beijo maravilhoso. Essa mesma pessoa que você achou maravilhosa, para outra pode ser péssima, porque é uma coisa que se dá no encontro. Né? Então, existem relações que é o encontro, às vezes é um encontro que ele dispara nas duas pessoas o que elas têm de melhor, né? Tem pessoas que são assim, né? Que disparam na gente coisas boas, sabe? Eu tenho amigos assim, né? Tem amigos que me fazem bem, assim, que, nossa, me fazem ser mais engraçada, que são pessoas que me apoiam, que eu me sinto muito à vontade, por exemplo. E tem pessoas que despertam em você as piores emoções. Né? São pessoas que vão te despertar aquele teu lado sombra, né? Que elas vão se conectar com a parte mais negativa da tua personalidade e vai potencializar isso. Então essas pessoas, e isso vale para as relações amorosas, relações de amizade também. E aí é importante que a gente detecte quando são essas pessoas, né, que vão gerar na gente uma coisa ruim, né? Eu, por exemplo, já tive namorado na minha vida que me despertava um ciúme. Oi, Marcela, tudo bem? Que me deixava insegura, despertava meus ciúmes, era uma coisa neurótica, me despertava assim todas as minhas piores emoções, me deixava extremamente insegura, era uma coisa horrorosa, eu me sentia muito mal na relação, aquilo era muito tóxico pra mim, porque despertava o meu pior lado, né? Não é que ele criou uma emoção em mim, não, eu tenho aquele lado, mas ao invés dele despertar o que eu tenho de melhor, boa noite, Cláudia, ele despertava o que eu tinha de pior. Né? E isso é muito ruim. Isso tem até amigos que fazem isso, né? Não tem aquela pessoa que te irrita, que te faz mal, que, não sei, me dá uma sensação esquisita. Isso é na vida. E aí a gente precisa identificar, né? E aí, sei lá, eu sou casada e meu marido não me deixa assim. Eu não me sinto insegura, ciumenta, né? Então, assim, não é porque eu não seja, é um lado que eu tenho, mas que ele não tá potencializado. Ele tá ali quietinho, diminuidinho, né? Tranquilinho. Boa noite, Irene. Chegou atrasada? Depois você pega a live do início, tá? Vai ficar salva. Então, boa noite, Selma. Então é uma coisa que a gente precisa pensar, né? O que aquela pessoa desperta em mim? Quais são as emoções que eu desperto no outro? Né? Que tipo de coisa que eu repito na relação? Quais são os padrões que eu tenho? Eu estou projetando no outro questões que são minhas? Né? Será que as minhas questões estão bem resolvidas em mim? Será que eu estou buscando que o outro solucione problemas que são meus? Marcela, a energia das pessoas fica mais clara quando estamos mais conectadas com a nossa essência. Com certeza, Marcela. Boa noite, Fabi. Com certeza, né? Quando a gente sabe quem a gente é, né? Quando a gente olha para dentro, é possível ter esse mergulho. Olá, Dastri. Eu e meu marido temos alguns combinados. Por exemplo, deixar para sair com os amigos sem outro entre segunda e quinta. De sexta em diante só vale os dois juntos ou com a família. Exatamente. Aqui em casa é o mesmo esquema. Exatamente. Aqui em casa. E funciona bem. É uma coisa bacana, né? Quando eu saio com as minhas amigas, o combinado não sai caro. Exato. Aqui em casa funciona da mesma forma. Meu marido vai tomar chopp com os amigos é de segunda a quinta. Sexta e sábado à noite é dia de estar com a família ou com seu marido, com a sua esposa. Aqui em casa é assim também. E eu acho excelente, né? É isso, né? Não tem briga, não tem discussão, não tem nada. É assim que funciona e tá tudo bem. Não é uma coisa que é imposta. Não é uma imposição. É um acerto.
né? Então isso é muito importante, muito. Por isso que a relação dura tanto tempo, né? Porque tem alguns combinados que são respeitados por ambas as partes. Não existe combinado de um lado só também, gente. Isso é importante pra mim, mas a outra pessoa não respeita. Então isso não é combinado, né? Isso aí é egoísmo, né? Então a gente precisa estar atento a isso também. Boa noite, Maluzinha. Quanto tempo? Então a gente precisa estar atento a isso. Relacionamento é uma arte difícil pra caramba e super delicada. Especialmente quando você tá numa relação onde a pessoa não percebe a maneira como ela funciona. E aí ela joga no outro, ela não percebe que ela também tem a contribuição dela naquele cenário, né? Ela acha que é sempre o outro, eu não fiz nada, eu sou uma santa, você é que me irrita, né? Assim, isso aí tem... Isso é o que a gente faz na maior parte das vezes, né? A gente acusa o outro, né? Cláudia, tô com um problema sério, moro com minha mãe, mas ela é tóxica, só me aponta meus erros e meus defeitos. Qualquer conversa ela já vem, joga os erros e aponta. Ai, Cláudia, isso é tão difícil. E você mora com ela por quê? Isso é uma coisa de se avaliar. Quando é mãe tóxica, gente, isso é uma das piores coisas para a autoestima. Eu tenho tratado muitas pessoas que trazem para terapia problemas com mãe. E problema com mãe é uma das coisas que mais mina a nossa autoestima, porque mexe com as nossas culpas. É terrível, é terrível. Por que você mora com ela ainda? Isso é uma coisa importante de entender. Porque nesses casos de família tóxica, gente, a melhor opção é não morar junto. Ela é idosa. Olha, eu vou te dizer, existem asilos, existem opções, né? Eu acho que é tentar ver o que você teria como opção, ou dividir com alguém isso, né? Que outras pessoas... Não sei se você tem irmãos, ela tem outros filhos. É difícil. Porque muitas vezes, aí só um adendo aqui, como eu sempre falo, gente ruim também envelhece. Né? A gente fica santificando um pouco a terceira idade, né? Como se só tivesse gente fofinha, né? Tudo dona Benta, não é assim não, gente. Vida real não é assim não. Tem gente idosa muito difícil. Muito difícil, que joga muito problema nas costas dos filhos. Então, problemas de toda a ordem, emocionais, financeiros, é muito difícil. Então vamos ficar atentos a isso, né? Você não tá bem, eu posso imaginar, Cláudia, eu posso imaginar. Precisa pensar em soluções, né? De que forma você pode solucionar isso. Porque você conviver com uma pessoa que te bota pra baixo o tempo todo é terrível. É uma âncora, né? É uma âncora que fica presa no pé e fica ali, ó, o tempo todo te puxando pra baixo. É uma bola de ferro que a gente carrega. Tenta ver o que é possível fazer, né? Porque não é fácil, não é fácil. Eu conheço essa história muito de perto também. Não com mãe, mas com pai, né? Então, assim, é complexo. Né? E justamente quando chega na terceira idade, assim, às vezes você fica nesse misto de raiva e pena, né? Raiva porque a pessoa te provoca, te faz mal, você sabe que te faz mal, e pena porque a pessoa já tá frágil, tá idosa, tá dependente, mas não perde a maldade nem quando tá muito mal, né? Exatamente, estou passando por isso. Ih, Maluzinha, você também com problema com mãe? Ai, gente, é tão difícil, né? Eu acho que a gente tem que se preparar para a velhice, né? Não é muito sobre isso que a gente está falando, mas também é sobre isso, né? Até no autoconhecimento. A gente precisa, né? A gente culturalmente no Brasil não se prepara para a velhice. Não se prepara financeiramente, não se prepara estrategicamente na vida e a gente precisa se separar. Se preparar para a gente poder envelhecer sem virar uma cruz para o outro carregar. Quando o outro tá errado e faz você ser culpado. Ah, entendi, não é mãe, não. Entendi, Maluzinha. E aí, de novo, né, voltando a essa questão da culpa, quando são duas pessoas que sabem, cada um sabe quem é e tudo, cada um se conhece de alguma forma, cada pessoa tem que se responsabilizar pela sua parte na história, né? Não é jogar no boleto do outro, né? Jogar pra cima do outro, pro outro se responsabilizar pela gente, resolver. É tão mais fácil jogar a culpa no outro. E aí vale mais uma orientação quando a gente tem discussão.
ou tem algum problema, né, num relacionamento amoroso. Quando for chegar para conversar, a gente normalmente chega atacando, né? Você fez isso, você fez aquilo, isso é um absurdo, você tá me fazendo isso, eu tô... E aí a gente fica naquela discussão. E quando a gente ataca, naturalmente o outro se defende. E aí vira um ataque contra o outro se defende te atacando. Então fica aquela discussão, aquela coisa que não leva a nada, né? Uma forma que a gente tem de minimizar esse tipo de confronto que a gente entra é quando a gente tá num debate. Eu preciso falar o que eu tô sentindo, eu tô numa discussão, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô frustrada, eu tô qualquer coisa no meu relacionamento, eu tenho que falar sobre isso. Só que ao invés de eu chegar na relação acusando do tipo, porque você não me dá atenção, ou porque você foi grosseiro comigo, ou grosseira, ou porque você não tá me fazendo bem, ao invés de acusar, uma forma que a gente tem de fazer é, eu tenho me sentindo mal nessa relação. Né? É você dizer como você se sente naquela situação. Essa situação que a gente está vivendo, eu tô me sentindo muito mal. Eu tô triste, eu não tô feliz, eu não tô sabendo o que fazer, eu não sei mais o que fazer para essas coisas se alinharem mais, pra gente se dar bem. Então, é tentar não entrar numa coisa de acusação, mas mostrar pro outro como você se sente, né, pro outro também. Aí o outro fala, mas você tá dizendo que eu que te fiz isso. Não, não tô dizendo isso, né? Eu só tô te dizendo como que eu estou me sentindo, né? E aí, muitas vezes, a outra pessoa não tem a intenção de te ferir, mas ela te fere. E aí a gente precisa, mesmo que a pessoa não tenha intenção, a gente precisa conseguir falar sobre isso. Deixa eu só voltar aqui, gente, senão eu vou perder. Cláudia. No meu caso, eu não me casei e às vezes sou crucificada, porque minhas 3 irmãs casaram, sabe? Aí fiquei morando com eles, pois é meu pai e minha mãe. Meu pai tem 71, minha mãe 68. Ih, Cláudia, sua mãe é jovem ainda, hein? Tá na hora de você resolver sua vida, porque sua mãe é jovem. Bota aí mais uns 20 anos você vivendo assim, não é só porque você não se casou. Isso aí é o quê? Família de 1920? Que a filha mais jovem ou não casada tem que carregar os pais pra sempre? Não, não, não. Não, tenta ver tua vida independente disso. Você pode dar uma assistência, ficar próxima, mas isso é muito injusto, né? Isso é muito injusto. A gente não pode pagar pelas escolhas dos outros, né? As tuas outras irmãs casaram, ok. Você tá solteira, ok, né? Agora todo mundo tem a mesma responsabilidade com teus pais. Isso que tá acontecendo com o meu casamento. O que, Marise? Essa coisa das acusações, dessa dificuldade de diálogo? Gente, é difícil mesmo, tá? Na prática, é muito difícil a gente falar sobre o que a gente sente. Mas quando a gente não fala, tem coisas, por exemplo, tem coisas que não vale a pena falar. Ah, não vou falar disso, porque são coisas que são pequenas, e aí você pensa, não vou falar disso, que isso vai gerar um problema, deixa pra lá. Se a gente efetivamente deixa pra lá, é uma coisa que, me irritou, mas, gente, passou. Né? Quantas vezes a gente faz isso? Releva, e releva de verdade. Né? Se eu relevei, aquilo não vai ficar ruminando na minha cabeça. Eu relevei e passou, e vida que segue. O problema é quando a gente não fala, não releva e vai ficando entalada. E aquilo vai te dando um... E aí, muitas vezes você chega e vai pegando um ranço da pessoa. Vai dando uma gastura, sabe? Tipo, gente... Você entra assim, olha pra pessoa e... Você vai pegando uma gastura, vai pegando um ranço, porque você tá mal resolvida com aquela pessoa. Você tá guardando coisas que estão te fazendo mal. Você vai ficando com uma raivinha acumulada. Só que a pessoa nem sabe porque você não fala. E aí você vai guardando, e aí não tô dizendo você não, tá, Marisa? Eu falo você, mas somos nós, tá? A gente vai construindo um muro, né? Eu vou ficando ali fechadinha, vou fechando, e vou construindo um muro, e vou me separando daquela pessoa, né? Daqui a pouco são 2 estranhos dentro de casa, a gente vai perdendo a intimidade. A gente não quer falar sobre alguma coisa porque acha que não vale a pena, que não adianta falar, ainda mais casamento, né, de longo tempo, a coisa mais frequente que a gente fala é, não adianta falar. Isso aí eu já falei, não... A pessoa joga a toalha, né, não adianta. E aí se a gente entra nessa do não adianta falar, a relação vai pra onde? Isso aconteceu com o meu casamento de 4 anos, infelizmente acabou há 3 meses. Acontece, né, Fabinha? A gente vai se distanciando,
A gente vai e eu acho que uma das principais situações que vão desgastando um relacionamento nem são as grandes coisas, né? A gente acha que o que acaba com um casamento é uma traição, é um não sei o quê. Não necessariamente, né? São as pequenas coisas, as pequenas chateações diárias que vão acumulando, aquilo vai te gastando e daqui a pouco você pega um entojo da pessoa, né? Ou problemas financeiros também é um motivo de bastante discussão no casal, é motivo de bastante briga, especialmente se o casal não tá alinhado, do tipo, quer guardar dinheiro para comprar a casa própria e o outro é um gastador. Aí é problema na certa, né? Porque. E aí, de novo, gente, vale. Numa relação, a gente precisa se conhecer o que é importante pra mim. Né? O que é importante. E aí eu tenho que me relacionar com pessoas que estejam alinhadas com aquilo que é importante pra mim. Não dá pra ter valores de vida muito diferentes. Se tiver valor de vida. Uma coisa é ter temperamento, né? Eu, por exemplo, sou mais bagunçada, meu marido é mais certinho, eu sou mais extrovertida, ele é mais fechadão. E tá tudo bem, isso aí é temperamento. Outra coisa são valores. O que a gente estipula como valores fundamentais? Aqui na minha casa, um valor fundamental é a nossa família. Minha família quem é? Minha família nuclear, meu marido e minhas filhas. O resto é parente. Parentes que eu amo, mas parentes. A minha prioridade é meu marido e minhas filhas. E meu marido é fechado da mesma forma. Ele acredita nessa mesma ideia de que a nossa família é o que a gente prioriza. Nós juntos fazemos isso. Uma outra coisa que nós temos de valores iguais. Temos que trabalhar os dois. Né? Ele agora aposentou. Mas quando não estava aposentado ainda, ele não queria uma mulher dona de casa. Então, se ele casa, por exemplo, ele nunca quis, ele me admira meu profissionalismo, meu trabalho, isso é uma coisa importante para ele, né? Para ele admirar uma mulher, essa mulher na cabeça dele, não tô dizendo que é certo, que é errado, que é bonito, que é feio. Esse é o critério que ele estabeleceu para ele. Uma mulher para ser admirável para ele é uma mulher independente. Ele não queria nenhuma pessoa dependente financeiramente. Se ele casa com uma mulher que é dona de casa, que sempre sonhou em casar, em cuidar da casa dela, ela quer cuidar dos filhos, ela quer ficar dentro de casa, não tem certo e errado, tem valores que são incompatíveis. E aí isso vai gerar conflito. O problema é quando um pensa isso, o outro pensa aquilo e eles pensam o quê? Quando casar muda. Ah, isso é bobagem. Isso a gente depois muda com o tempo. Aí valores, por exemplo, não quero ter filhos, eu quero ter filhos. Ah, quando casar ele muda de opinião, vamos casar e ver no que dá. Gente, não muda. E aí vem os conflitos, porque a gente tem valores que são muito diferentes. A gente tem expectativas que são muito diferentes. Né? A minha irmã, por exemplo, no primeiro casamento dela, ela sempre quis ter filhos e o marido não quis, ela casou. E aí aconteceu o quê? Se separaram. Por quê? Porque não dava, ela queria ter filhos e ele não. Gente, isso é uma coisa que você não vai enfiar filho goela abaixo de pessoa que não quer ser pai, né? E nem você vai abrir mão do teu sonho, se é uma coisa que é um sonho da tua vida. Então são valores diferentes. Se você casa achando que a pessoa vai mudar, aí começa a brigaiada, mas eu quero filho, mas eu não quero, eu não quero. Gente, o combinado não sai caro. Verifica antes de casar, né? Quando você está se relacionando com alguém, de repente você é um evangélico fervoroso e a outra pessoa é da macumba. Vai dar problema. Por que vai dar problema? Não é certo e errado. São valores de vida muito diferentes. Entendem isso? Deixa eu só voltar aqui. Marise, aqui em casa é ele que não fala comigo. Nesse momento eu tô no quarto e ele tá na sala. Estamos igual irmãos em casa. Já desgastou, mas não sei o que irei fazer. Marise, avalia. De verdade, assim, é difícil pra caramba terminar relacionamento. Não é fácil, não. Né? Não é uma coisa tão descartável. Envolve uma série de coisas na nossa vida, né? Uma organização familiar, financeira, emocional, afetiva. Não sei se vocês têm filhos. É um desmanche que não é fácil. Porém, eu acho mais difícil ainda é você coabitar o mesmo ambiente que a pessoa. Vocês estão coabitando, né?
São dois hóspedes na mesma casa. Aí é muito difícil, né? Aí eu acho que é aquela tristeza homeopática. Você passa todo dia um tantinho de dor, né? Às vezes é melhor doer de uma vez e vocês se refazerem pela vida fora do que ter pequenos sofrimentos diários, né? Onde você arrasta aquela relação que você já sabe que não está indo para lugar nenhum. Então, gente, o amor, né? E aí o autoconhecimento entra nisso tudo, né? Quando eu me conheço, quando eu sei quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que de fato me faz feliz, o que eu quero, quem eu sou, do que eu gosto, quais são os meus defeitos para eu tentar melhorar, né? Eu preciso ter esse autoconhecimento para entrar numa relação inteira, sem exigir do outro que ele seja a solução dos meus problemas, né? A solução dos meus problemas tem que estar em mim. E a pessoa que está comigo, óbvio, vai somar. Óbvio, vai ter as divergências, né? Gente, relacionamento sem conflito não existe. Mas a gente tem que entender o que é possível contornar. E aí eu vou trazer mais uma realidade dura. Só amor não sustenta relacionamento. Só amor não sustenta relacionamento. Por quê? Por quê? Porque às vezes a pessoa ama, mas briga pra caramba. Isso é muito pra casal ciumento, histérico, fica aquela brigaiada, aquele inferno, faz da vida um inferno. Então não é só amor que sustenta uma relação. É também, né? Claro que tem que ter amor, mas tem que ter companheirismo, tem que ter essa afinidade de valores, tem que estar junto, tem que ter uma série de critérios aí. Não é só, se fosse só amor era muito simples, né? Mas não é, né? O convívio, ele envolve uma delicadeza aí tão grande na relação. Até filho, que a gente ama mais do que tudo, tem conflitos de relacionamento, né? Cristiane, verdade, é desafiador encerrar relacionamento, mas depois de passar pelo processo de luto da separação e muito autoconhecimento, a gente segue a vida. Com certeza, Cristiane. Depois que passa, é libertador, né? Só que uma das coisas que a gente também tem, um dos males da contemporaneidade é o medo de sofrer. A gente tem muito medo da dor, a gente tem medo de sofrer, a gente acha que vai morrer se passar por aquilo, só que a gente não morre. E é aquilo, né? O que não mata fortalece. A gente, de fato, pode tirar grandes aprendizados desse momento. O autoconhecimento é um deles. A gente ficar na nossa própria companhia, né? Muitas vezes, num casamento, a gente se anula, né? Tem pessoas que se anulam, o que é totalmente equivocado. E aí, depois que se anula, você tem que se redescobrir, né? Você tem que refazer tua vida, lembrar do que você gosta, de quem é você, né? Depois de tanto tempo com uma pessoa. Fabinho, eu fiquei assim, sofri muito durante um mês, mas graças a Deus estou superando. Sim, é um processo. Amor próprio sempre, é isso aí, Fabinha. E é um processo, né? Gente, autoconhecimento também é processo constante, porque a gente muda constantemente, né? E eu não sou a mesma do que eu era há 3 anos atrás. Não sou, né? A gente vai mudando, vai elaborando, vai... Eu acho que um grande erro também é quando a gente, numa relação, exige que a pessoa seja a mesma, né? Vamos supor, eu tô com meu marido há 23 anos. Eu posso falar pra ele, mas você não é mais aquele que eu conheci? Gente, óbvio que ele não é mais o mesmo. Amém, Senhor. Eu conheci ele, tinha 28 anos, hoje ele tem 51. Eu espero que tenha tido mudança ao longo do caminho. E a mesma coisa comigo, ele não pode exigir. Quando eu te conheci, você era diferente. Gente, eu tinha 20 anos quando ele me conheceu, eu tenho 43. Eu não sou mais a mesma. E é isso, né? Nós somos... É uma coisa dinâmica. E a relação, ela deve ser dinâmica também. Acompanhando essas mudanças. A relação, ela não pode ficar estagnada, tentando ficar parada no tempo, se o tempo passa. Esse também é um erro, né? A gente exigir do outro que ele seja o mesmo, né? Quando eu te conheci... Gente... O tempo passa, as pessoas mudam, a gente vai sofrendo pequenas mudanças diárias, né? A partir do encontro com o outro, de um filme que eu assisto, de um cheiro que eu sinto. Isso tudo vai me modificando de maneira muito delicada, mas que um pouquinho lá, depois de 2, 3 anos, a gente consegue ver como mudou. Como eu era diferente há 3 anos atrás, ainda mais depois de uma pandemia, né? Como a gente pode ter mudado com aquela experiência, né? Eu, por exemplo, nunca tinha atendido online na minha vida. Hoje em dia eu só atendo online. Então, assim, a gente vai mudando ao longo da vida e tá tudo bem, a gente tem que mudar.
A vida, ela é dinâmica. A gente não pode querer ficar paradinho no tempo. Isso não existe. Então, isso tudo, gente, o autoconhecimento também é um processo. Eu inicio esse processo e eu tenho sempre que estar me conhecendo, me estranhando. Nossa, que estranho, né? Eu não era assim, agora eu sou assada, a gente muda. Eu fui uma adolescente super tímida, super tímida. Até os meus 17, 18 anos eu era muito tímida, muito tímida. Hoje em dia eu sou zero tímida. Eu sou zero tímida. Quem me conheceu na adolescência hoje não me reconheceria, né? E é isso, né? E quem sabe na minha velhice eu vou estar de outra forma ainda, né? A gente vai mudando ao longo do tempo, a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, de preferência a gente vai aprimorando, né? A gente tem que ir lapidando. Algumas pessoas, né? Elas vão, não vão se aprimorando, mas enfim, a mudança ela acontece. Cláudia, adorando te ouvir. Que bom, Cláudia. Fabinha, aprendo muito com você, Adriana. Que bom, gente. Fico feliz com esse feedback de vocês, né? E aí eu até acrescento aqui. Deixa eu só ver a Carol, mas também tem pessoas que ao longo da vida não evoluem, parece que pioram. Daí é complicado. Com certeza, Carol. Eu morava em Niterói. Que é uma, eu não sei se você é aqui do Rio, não sei de onde você é, mas Niterói é uma cidade do lado do Rio, né? Tem a ponte Rio-Niterói. Em Niterói eu brincava que as pessoas não... assim, é uma cidade bem menor do que o Rio. Tem 500 mil habitantes, o Rio tem 5 milhões, né? Em Niterói, todo mundo se conhece, uma cidade menor, tem uma qualidade de vida super alta, é tudo legal. Oi, Kati! Mas uma coisa, vê se você lembra disso, Kati. Gente, em Niterói eu falava o que tinha de adolescente de 50 anos não tá no gibi. Eu não sei o que acontece com aquela cidade, as pessoas não evoluem. Se eu voltar em Niterói hoje, eu saí de Niterói quando eu me casei, aos 23 anos de idade. Se eu voltar em Niterói hoje, vai ter a mesma pessoa jogando frescobol na praia. E aí é isso, Carol, a pessoa não evolui. A pessoa tem 45 anos e vive como se fosse um adolescente. Né? É impressionante, eu não sei se você tem essa impressão, Catarina. Gente, eu tenho demais. Saudade, você tá sumida daqui. Sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Ah, que legal, que legal. Um beijo pra vocês aí em Mato Grosso. Então, tem isso. Tem pessoas que não evoluem. Tem pessoas que não evoluem, mas não seremos essas pessoas. Nós aqui, essa comunidade que está aqui para crescer na vida. Pelo amor de Deus. Não é para ficar parada no tempo, para virar uma adolescente, né? Não tem mulher que, com 50 anos que se comporta como uma adolescente, que sai com a filha como se fossem duas amigas? Tem de tudo nessa vida, né? Mas eu espero que a gente aqui não seja dessas, né? Que a gente possa tá sempre em crescimento. E aí, só para finalizar, porque já tá aqui bem no finzinho, outro dia eu tava vendo a Cissa Rego Macedo, que ela é uma decoradora maravilhosa aqui do Instagram. Recife, que legal, amo Recife, Cibele. Isso aqui que a gente faz aqui, eu não dou dicas para vocês, né? Isso foi a Cissa que falou, eu achei maravilhoso, eu tô super copiando ela na cara de pau, porque o que é bom a gente copia. Isso aqui não é dica. Quem dá dica é blogueira, dica de maquiagem, dica... Eu não sou blogueira, né? O que eu trago aqui são 20 anos de trabalho, né? São 20 anos de experiência, de estudo. Então o que eu trago aqui para vocês é conhecimento. É conhecimento, é orientação, é conteúdo de qualidade, não é dica. Então peguem para vocês que isso é conhecimento e a gente tem que estar sempre... Fortaleza. Sabia que Fortaleza, isso só interrompendo aqui, já que a Cláudia falou, dos meus seguidores aqui, hoje eu tenho mais de 22 mil, a maioria é do Rio, mas o segundo lugar que eu tenho mais seguidor é Fortaleza. E sabe por quê? Por causa do, no caso, Mila. Uma vez ela me citou lá, me compartilhou um stories que eu fiz, e aí ela explodiu. Então tem muita gente de Fortaleza que eu amo também. E deve ter muita gente de Recife também, por causa da Mila, né? Mas aqui tá chovendo muito. Ai, aqui no Rio tá nublado, mas tá abafado, né? Fortaleza, Ceará, Horizonte. Horizonte? Fabi, é de Fortaleza também. Gente, tem muita gente de Fortaleza que me segue, eu fico muito feliz. Mas voltando aqui, só pra gente fechar, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar, porque já deu o tempo da live. Mas eu espero que vocês absorvam um pouco do que a gente fala aqui. Se um pouco do que vocês ouvirem aqui tiver alguma
utilidade para vocês, eu já ganhei o dia. E é isso, né? É isso que faz a gente crescer. A gente tem encontros na vida, ler um livro que mexe com a gente, assistir um filme que, nossa, aquilo mudou minha vida. Assistir uma live, conversar, coisas que levem a gente a refletir, e mais do que só reflexão, como eu sempre falava para vocês e vou voltar a falar para vocês não esquecerem, as mudanças começam no pensamento, mas elas se efetivam na ação. Eu tenho que ter atitude de mudança, né? Se eu tô buscando autoconhecimento, não é assim, é autoconhecimento, né? Vou me conhecer melhor, né? Alguma coisa assim, não. Né? Dá um mergulho em você, dá uma olhada em você, para de se queixar e de se vitimizar, coitadinha de mim, né? Eu tô numa relação onde eu sofro muito. Não se vitimize, olha pra você e fala, por que que eu tô aceitando o que eu aceito? Por que que eu vivo com essa migalha? O que que na minha história me coloca nessa condição atualmente? Né? Por que que eu tô aqui aceitando isso? Eu mereço muito mais. Né? Então, assim, parar de coitadismo. Olhem para vocês mesmos e vejam, assim, o que em mim tá me fazendo passar por isso. E aí, quando a gente percebe que tá na gente, é tão mais fácil, porque o que tá em mim eu mudo. O que tá no outro eu não posso fazer nada. Só torcer. Gente, Fabi, parabéns, amei. Que bom, Fabi. Obrigada, queridona. Amei, adorei. Obrigada, Marise. Cissa, maravilhosa como sempre. Obrigada, Cissa. Você sempre aqui fazendo companhia. Gente, obrigada então pela companhia de hoje. Eu vou salvar essa live tanto no Instagram quanto lá no YouTube. Eu sempre salvo no YouTube porque eu acho que lá é melhor para vídeo longo. Já falei isso com vocês. Dá para acelerar, pausar, voltar. Você fica mais à vontade, tem mais recursos. E é isso. Kátia, que saudade. Nunca mais te vi. Tava longe do Instagram, tinha dado um tempo, às vezes a gente faz isso, né? Um detox de rede social. Gente, é isso então. Um grande beijo pra vocês. A gente se vê então na próxima quarta-feira, nas nossas lives de quarta-feira. Pra quem veio de primeira vez, seja bem-vindo. Espero que vocês curtam bastante. No IGTV tem mais de 60 vídeos. Então, assistam, tá bom? Maluzinha, eita, tava precisando de ouvir isso. Que bom, Maluzinha. Fernanda, obrigada, live maravilhosa. Ai, que bom, Fernanda. Fico feliz, você também sempre aqui, que bom. Sem Insta, é bom, Kátia, de vez em quando a gente tem que dar um detox da vida mesmo. Gente, um beijo pra vocês, uma boa noite, um ótimo resto de semana. E aí a gente se fala. Recuperei, te adoro. Que bom, Kátia. Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima semana, beijo.